Vocês do online, que legal. Nós estamos hoje gravando aqui de novo de JPA, na nossa linda igreja, nossa nova igreja aqui em Jacarepaguá. Nossas câmeras estão aqui porque daqui a um dia, amanhã, nós vamos estar fazendo um evento de jovens, vai ser fantástico, Level Up. Mateus Brito vai estar aqui junto com muitas outras pessoas. Então, se você puder, eu não sei se tem vaga, mas se você puder vir, estar aqui, se você for jovem, vai ser fantástico, vai ser tremendo. Quero também anunciar que amanhã, que nesse final de semana, nós já estamos iniciando a nossa nova série, As Incríveis Promessas de Deus. 4 mensagens sobre promessas incríveis. Se você, não sei se você já notou, de repente você pensou assim, puxa, estou com ansiedade, muitas pessoas sofrem com ansiedade e depressão. A Bíblia está cheia de promessas que garantem paz para a sua vida. Também na segunda semana de domingo, aos domingos nós vamos estar falando sobre as promessas de direção que Deus tem para a sua vida. Na terceira semana dos cultos de domingo, promessas sobre generosidade. E no último domingo desse mês, agora, as promessas sobre o céu. Mas agora no midweek, esse midweek todo, o mês todo, nós estamos abrindo a palavra de Deus, mergulhando profundamente no livro de Atos. Muito bacana, vários grandes preleitores aqui da Ilan vão estar compartilhando com vocês. Mas hoje eu queria abrir, porque aqui no livro de Atos, bem no primeiro e segundo capítulo, tem assim uma promessa que vem lá do Antigo Testamento, do profeta Joel, uma promessa que foi dada à igreja, que está se cumprindo agora, no Novo Testamento, que está se cumprindo na nossa vida, que está se cumprindo na Ilan. E foi prometido no Antigo Testamento, foi mostrado ali no livro de Atos, está sendo desvendado agora. É uma promessa que garante o Espírito Santo para a sua vida, e é o que aconteceu ali. Mas antes disso, deixa eu dar assim uma pincelada geral no livro de Atos, para que a gente possa entender. O livro de Atos é um livro, assim, talvez o meu livro favorito da Bíblia. É um livro que eu amo muito porque foi escrito por um médico, inclusive o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos. Então, por ele ser médico, meio cientista, ele escreveu o livro de um jeito assim, bem metódico, né? Eu sou engenheiro, eu gosto disso, né? O João, ele escreve assim de um jeito assim muito poético, né? No início é muito poético, mas Atos não. Atos é escrito de um jeito, e Lucas também, é escrito de um jeito muito matemático quase, muito científico quase, porque Lucas, ele estava escrevendo para uma outra pessoa, escrevendo um relato, e Lucas são as boas novas, as boas notícias da vida de Jesus, e Atos são as boas novas, as boas notícias do ponto de vista da igreja. Então é um livro fantástico. Encorajo todos vocês a fazer a leitura junto com a gente, junto com a igreja. A leitura diária que a nossa igreja está fazendo se encontra ali. Se você seguir a nossa igreja, qualquer um dos seus campos, se você seguir no Instagram e olhar nos destaques e você ir para a imagem que é de novembro, você vai ver a leitura diária. E você pode acompanhar, nós vamos estar lendo o livro de Atos também nesse período. Eu quero encorajar. E aqui eu quero já abrir sobre a promessa, né, só engatilhar o livro de Atos também na série de domingos. A promessa que diz aí em Atos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com ele Jesus, deu-lhes esta ordem. Jesus deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Basicamente Jesus estava falando assim, olha, vale a pena esperar. Ele falou assim, fique aqui, porque o Espírito Santo que está vindo vai fazer tanta diferença que vale a pena você esperar. Vale a pena você esperar. Vai ser tão significante na sua vida. A vinda do Espírito Santo vai fazer tanta diferença. Essa promessa que eu te prometi, se você ler o livro de João, você vê que ele falou assim, é melhor que eu vá,
Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Ele falou, é melhor que eu vá. E ele está dizendo assim, essa promessa, o Espírito Santo vai ser tão impactante. Depois ele diz em Atos capítulo 2, versículo 16 a 21, ele diz o seguinte: pelo contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel, isso aqui é Lucas falando, pelo contrário, isso que foi predito, a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Uau, olha só, olha essa promessa. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que é isso? Vão falar. E os seus jovens terão visões. O que é isso? Terão ideias de coisas a fazerem. E os teus velhos terão sonhos. O que é isso? Vão ver as coisas que eles viam atrás sendo realizadas. Que incrível. Hoje, quando eu olho para Ilã, eu vejo os campos todos, eu vejo os jovens tendo ideias, implementando essas ideias, eu vejo coisas, eu me sinto exatamente ali. Eu sinto que os velhos, né? Eu não sou tão velho assim, 53 anos, né? Para você eu sou velho, mas para mim eu sou novinho, né? Mas os velhos terão sonhos. Eu vejo os sonhos que eu tive lá atrás sendo realizados puxa, eu vejo essas promessas sendo realizadas aqui, meus sonhos sendo realizados. Versículo 18: e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo da terra. E versículo 21 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, falando sobre um derramar incrível de evangelismo. Queridos, olha, eu quero orar hoje, porque eu quero que você agarre essa mensagem, porque aqui nessa mensagem fala da cultura da nossa igreja, fala da cultura não só da nossa igreja, mas fala da cultura da igreja que Deus quer estabelecer aqui na terra. A promessa do Espírito Santo foi que o Espírito Santo viesse e fosse derramado aqui na terra, para que estabelecesse a igreja. E a cultura que nós vamos ver aqui, as 4 coisas que são resultado do derramado do Espírito Santo, é uma cultura que deveria estar em todas as igrejas, inclusive a nossa. E é lindo e é incrível. Então feche seus olhos ali, abaixe suas cabeças. Pai, eu peço, Senhor, agora, Senhor, que abra nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender, capturar, absorver tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Então nós vimos aqui que Jesus falou, tem uma promessa. Depois nós vimos que, qual era essa promessa? Essa promessa era uma promessa que tinha sido profetizado por Joel, e a promessa era a vinda do Espírito Santo. E nós vamos ver agora em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo veio, e junto com a vinda do Espírito Santo, 4 coisas aconteceram que mudaram a cultura e estabeleceram uma cultura da igreja. Essas 4 coisas são coisas essenciais que você precisa ter na sua vida. Se você não tem essas coisas, você não está vivendo a cultura que você deveria viver dentro da igreja. Essas 4 coisas são coisas que vêm junto com a promessa do Espírito Santo. Essas 4 coisas são coisas que são acrescentadas e deveriam estar acontecendo na vida dia a dia da igreja em que você vive, da igreja em que você está. Se você não está vivendo isso, provavelmente é você que precisa se enquadrar e receber mais do Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa que a gente vê, primeiro resultado da promessa, primeiro resultado do Espírito Santo absorver a sua vida é unidade. Olha só, Atos 2, versículo 1 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, isso aqui na NVI, estavam todos reunidos em um só lugar. Então a gente está falando sobre unidade, estava todo mundo junto. Mas deixa eu ler aqui, numa outra versão, na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar. Olha só, eles estavam todos em concordância. Estavam todo mundo junto, mas não só fisicamente junto, mas estavam todos assim de coração juntos. Sabe que existe a possibilidade de ter todo mundo junto, mas já viu aquelas pessoas que estão juntas assim, mas não estão? Já viu? Eu já vi marido e mulher sentados juntos, mas não estão juntos. Já viu isso? Eu já vi irmãos sentados juntos, mas não estão juntos. Não era assim. Aqui, eles estavam juntos, mas de coração estavam juntos também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim: eu suplico que todos concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões, antes que todos estejam unidos num só pensamento. Sabe, eu acho certo você falar o que você pensa. Eu acho certo as pessoas serem honestas. Mas sabe, quando você fala algo que gera divisão, o problema não é o que você fala, o problema é o que você pensa. Sabe, muitas vezes a gente pensa o que é errado, a gente pensa coisas que geram desunidade. Ali em Atos, quando o Espírito Santo vem, ele faz com que a gente pense de forma unida. O problema não é só o que a gente fala, o problema é o que antes de falar, o que a gente pensa. E unidade começa no pensamento. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Paulo de novo: completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Mas pastor, eu preciso falar o que eu penso. Sim, mas você precisa pensar da forma que o Espírito Santo lava a tua mente. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele visita a gente, primeiro aspecto da redenção, do derramar do Espírito Santo, é que todos estavam juntos, não só todos juntos assim fisicamente, mas estavam em concordância. Jesus falou: quando 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, podemos pedir qualquer coisa. Existe um poder em concordância. Essa concordância vem na mente, vem da gente estar junto no nosso pensamento. Queridos, olha, esse negócio de unidade é incrível. Poder está vinculado à unidade. Pense sobre Jesus. Jesus, ele falou assim: toda a autoridade foi me dada, né? Pense sobre esse nível de poder. Imagina alguém falar assim: toda a autoridade foi me dada, toda. Mas ele também falou assim: eu não faço nada exceto o Pai me mostra. Caramba, eu não sei se eu poderia falar isso. Eu não faço nada exceto o Pai me mostra. O nível de unidade é total. Por isso o nível de poder é total. E isso não é só porque ele fala, é porque ele pensa, é porque ele antes de falar ele já pensa. Quando você fala algo que semeia desunidade, isso significa que você já pensou, e o problema era bem antes do que você falou. Era antes. Tinha um avivamento incrível que eu fui várias vezes. Se você quiser olhar, você pode olhar aí no Google. É o avivamento de Pensacola. Em outros lugares também chamam de mesmo avivamento de Brownsville. Era lá na Flórida e começou em 1995, no Dia dos Pais, nos Estados Unidos. E o pastor, era uma igreja, Assembleia de Deus lá, uma igreja pequena, talvez 100 pessoas. E convidaram, o pastor, o nome dele era John Kilpatrick, e convidaram um evangelista chamado Steve Hill para vir fazer, para pregar. E o evangelista veio e pregou. E caiu a presença de Deus de uma maneira tão incrível, tão incrível. E aí falaram assim: puxa, por que você não prega mais uma noite? Ele falou: tá bom. Aí ele pregou mais uma noite. Aí a casa lotou e ficou assim, a presença de Deus veio incrivelmente. Aí falaram assim: puxa, por que você não prega mais uma noite? Aí ele foi mais uma noite. Aí foi mais uma noite, E aí aquele avivamento foi de noite em noite.
de terça a sábado, semana em semana, foi de 1995 até o ano 2000. Eu fui várias vezes. E para chegar lá, tinha que fazer fila de um dia para o outro para poder entrar. Para poder você entrar, a igreja não era muito grande, a igreja cabia mais ou menos 500 pessoas. E para poder entrar na igreja, você tinha que chegar às 3 da tarde do dia anterior para você só ir no outro dia. Pessoas vinham com barracas e montavam barracas para ficar na fila. Era um negócio extraordinário. E o culto era incrível. A pessoa, o cara pregava, não era uma pregação tão fantástica. O evangelista era um cara gordo, aí chamava as pessoas para frente, aí ele empurrava as pessoas com o barrigão dele e as pessoas caíam. Era um negócio esquisito pra caramba. Aí eles tocavam trompeta assim, pi, e uma mulher vinha falava assim: pecadores, venham! Assim, esquisito. Mas sabe, 4 milhões de pessoas foram para aquele avivamento. 200 mil pessoas entregaram a vida a Jesus durante aqueles anos. E em um dia, aí gerou um seminário, gerou muitos CDs. Lyndon Cooley virou assim um cara incrível, ele era o líder de louvor. Michael Brown fundou um seminário ali. Foi algo incrível. Tommy Tenney começou e nasceu naquele movimento. Ele escreveu muitos livros, inclusive aqui no Brasil. Aí em um dia, o líder do seminário, Michael Brown, teve um rixa, uma divisão com o pastor da igreja. E em um dia, tudo acabou. Em um dia, um movimento incrível que estava ganhando milhares de pessoas. Todo dia, centenas de pessoas entregavam a vida a Jesus. Em um dia, por causa de desunidade, em um dia, por causa de pensamentos, por causa de rixa, por causa de divisões, em um dia, o Espírito Santo saiu. E em um dia, o seminário faliu, as músicas acabaram, as filas acabaram, todo mundo, e a igreja que estava lotada, que tinha 4 milhões de pessoas que passaram por aquela igreja, voltou a ter uma igreja de 70 pessoas. Como pode acontecer? Você pensa assim, puxa, isso nunca vai acabar. Mas sabe de uma coisa? As coisas são sustentadas por Deus. E Deus não fica onde tem desunidade. E poder de Deus é proporcional à unidade. E quando havia desunidade no céu, shabum! Jesus falou assim: eu vi Satanás cair como relâmpago. Acabou. Não foi assim, será que... Não foi uma queda de braço, foi assim, acabou. Queridos, olha, e desunidade começa nas ideias. O que a gente fala vem lá depois. Começa nas ideias. A gente tem que sempre patrulhar as nossas ideias. E o Espírito Santo nos ajuda a alinhar. Paulo falou assim: complete minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Ele falou em 1 Coríntios 1:10, suplico-lhes que todos concordem um com os outros. Concordem. Eu não posso concordar com isso. Mas concorde um com os outros no que falam, para que não haja divisões, antes que todos estejam unidos num só pensamento. Mas eu não posso. Por favor, concordem. Primeira coisa é isso, quando vem o Espírito Santo. Segunda coisa é ousadia. Quando o Espírito Santo vem uma ousadia. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 2 a 7 diz o seguinte: de repente veio veio do céu um som com um vento e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus com homens religiosos de todas as nações.
que estavam debaixo do céu, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pensavam, pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha o que eles estavam falando. Eles estavam falando assim: eu não entendo. Esse pessoal que está falando é tudo gente sem educação. É tudo gente que não tem cultura. São todos os improváveis. Olha o que ele estava dizendo. Esse pessoal que está falando todas essas línguas, como é que eles estão fazendo? Eles não sabem falar essas línguas. Eles ficaram, são todos galileus. São todos um pessoal assim que não sabe falar, mas eles estão falando, não dá para entender, não dá. Como é que essas pessoas sem cultura agora que carregam com essa ousadia toda? Como é que essas pessoas que não têm jeitão para ficar no palco, para segurar o microfone, como é que elas podem subir lá e ter a confiança para falar? Elas não estudaram, elas não fizeram faculdade, como é que elas têm a confiança? Sabe por quê? Porque a segunda coisa que acontece quando o Espírito Santo vem sobre você, a segunda cultura, é uma ousadia incrível. O Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo vem, te impacta com uma ousadia incrível, transforma a sua vida com ousadia. Eu era alguém incrivelmente tímido. Agora, eu era incomumente tímido. Só para você saber, vocês não acreditam, mas eu tinha um talento atlético. Eu sei que vocês estão rindo, tá? Vou deixar você acabar de rir, tá? Eu nadava bem, e na Inglaterra ninguém nada bem, é frio lá, ninguém sabe nadar na Inglaterra. Então quando eu fui lá morar na Inglaterra, eu era garoto, 7 anos de idade, eu cresci nadando, eu sabia nadar que nem peixe, mas os ingleses lá eles não sabem nadar, eles nadam igual uma batata, é terrível. Então naqueles eventos na escola de natação, eu ganhava de todo mundo, mas eu era tão tímido que eu tinha vergonha de ganhar. Então, quando nas corridas, corre, eu pulava para nadar, aí no meio da corrida eu olhava para trás, o pessoal estava lá atrás, e eu não queria me expor ganhando. Então, aí no meio eu comecei a nadar igual um britânico, né? E deixava o cara me passar, aí eu chegava em segundo, porque eu era tímido. Olha só que loucura. Eu era tão tímido quando eu fui para os Estados Unidos. Isso aqui é antes de receber a promessa do Espírito Santo. Eu fui para os Estados Unidos. Meu pai falou assim: você tem que fazer parte de um grupo cristão. Então eu fui para os Estados Unidos. E em obediência ao meu pai, estava passando ali pela universidade, eu vi assim uma placa, União Estudantil Cristão. Então eu pensei, puxa, esse é um negócio. Mas eu não queria ficar parado lendo um cartaz de coisa evangélica, porque eu tinha vergonha do que as outras pessoas iam pensar. Eu era cristão, estava indo para o céu, amava Jesus, mas eu tinha vergonha de alguém que eu não conhecia ninguém. A universidade tinha 30 mil pessoas, eu era do Rio de Janeiro, a universidade lá em Baton Rouge, Louisiana, não tinha ninguém que me conhecia. Tinha vergonha de quem? Não sei. Mas eu tinha vergonha de alguém naquela universidade que ninguém me conhecia, olhar para mim e falar: ele está lendo um cartaz de cristão. Mas eu tinha, então eu vi que era assim, eu estava andando, eu vi que era negócio de cristão, vi que tinha um telefone, passei assim, aí eu fingi fazer um negócio lá nos Correios, aí eu passei de novo, olhei de novo, tentei decorar o número. Fingi fazer um outro negócio no outro lado lá. Aí passei de novo, vi o número assim, decorei os outros 3 números, anotei. Passei por lá umas 4 vezes até decorar, até pegar o número. Porque eu não queria ficar parado na frente, de tão tímido. Eu tenho vergonha disso hoje. Eu tenho vergonha. Eu não tinha nada, zero de ousadia. Zero, total falta de ousadia. Depois, quando eu entrei naquele grupo, na primeira semana eles falaram assim: você pode
nos ajudar numa mesa de evangelismo. Eu falei, o quê? Você pode nos ajudar? Eu era tão tímido que eu não podia nem falar não para eles. Então eles botaram lá, aí fui lá para a mesa, aí eles saíram, puxa, eu falei, sozinho, sozinho, puxa, terrível. Mas aí, quando a promessa do Espírito Santo veio sobre minha vida, querido, mudou tudo. Depois disso, assim, pouquinho depois disso, eu já estava subindo no banco da universidade, pregando na frente da universidade, pregando ali, pregando para os alunos, assim, em praça pública, pregando. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo vem sobre você e te dá ousadia. Eu não sei se você já recebeu esse batismo de ousadia, mas isso é uma cultura que vem quando o Espírito Santo vem sobre você. É uma cultura que vem. No GAP, no grupo de aprendizado pastoral, uma das coisas que acontecia quando eu ensinava o GAP, eu não sei se é assim ainda, mas a gente quer voltar a fazer isso. Eu levava os pessoal lá para o ponto de ônibus, assim, lotado. Aí a gente pegava um caixote, botava aí no chão e falava assim, tá bom, sobe aí no caixote, prega sobre Jesus. Aí a pessoa fala assim, sobe no caixote, prega sobre Jesus. Aí eles falavam assim, Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer primeiro, depois vocês fazem, tá? Aí eu subia lá, pregava sobre Jesus, e aí mandava eles fazerem. E por quê? Para gerar essa ousadia. Quando o Espírito Santo vem, gera ousadia em sua vida. Essa ousadia para você falar com sua família, não de jeito assim ruim, mas uma ousadia para você apaixonar a sua família para as coisas de Deus, uma ousadia para você demonstrar aos seus amigos que você tem uma vida transformada. É o que eles estavam falando sobre aquelas pessoas. Quem são esses galileus? Ele diz que eles ficaram confusos, porque eles falaram assim, esses galileus que são pessoas que não sabem falar, estão falando de um jeito ousado. Eles estavam batizados com uma ousadia. A terceira coisa que a gente vê, que vem com a promessa do Espírito Santo, é uma cultura de evangelismo. Agora, tanta gente não entende evangelismo. Pessoas pensam que evangelismo é entregar folheto. Entregar folheto se chama entregar folheto, tá? Evangelismo é você transmitir as boas novas, uma mensagem que transforma vidas. Isso é evangelismo. Entregar folheto pode fazer parte de evangelismo ou não, mas é entregar folheto, tá? Olha só o evangelismo que acontecia aqui com a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 6. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha só o versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Em Atos capítulo 2, versículo 11, diz assim, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Agora deixa eu falar com vocês o que realmente é evangelismo. Imagina se você recebesse um batismo do Espírito Santo, que viesse e tocasse na sua língua, e mudasse as suas palavras, e fizesse com que as suas palavras, você agora tivesse o dom para falar a mensagem transformadora de Jesus Cristo, de uma maneira, da linguagem que os jovens pudessem ouvir e entender. Olha só, imagina se você pudesse receber o batismo do Espírito Santo e poder falar a mensagem transformadora de Jesus Cristo na linguagem em que mães solteiras
pudessem entender e serem transformadas. Imagina se você pudesse agarrar o batismo no Espírito Santo e pudesse falar a mensagem transformadora de Jesus Cristo, a mensagem, as boas novas de Jesus Cristo, as grandezas de Deus, na linguagem que milicianos pudessem entender. Imagina esse poder. Imagina se você pudesse falar a linguagem de empresários. Imagina se você pudesse falar a linguagem de atletas. Imagina se você pudesse falar a linguagem de desviados. Imagina se a nossa igreja começasse a falar em línguas estranhas, ou línguas, não línguas estranhas, né, chorabaravacatapacá, mas línguas de um jeito que pessoas que não são convertidas escutassem e falassem assim: puxa, eu nunca ouvi o evangelho falado dessa forma. Sabe, alguns meses atrás eu fui na festa country. E lá na festa country eu estava falando com alguém. Ele, a esposa, 3 filhos lá. Estavam se divertindo na festa country. Então fui falar com ele. E olha o que ele falou, foi incrível. Ele falou assim, que o pai dele foi crente a vida toda. Eu acho que foi pastor, alguma coisa assim. Mas ele nunca tinha sido convertido. E ele cresceu junto com alguém chamado Carlos, lá da igreja de Campo Grande. E ele crescia junto com esse cara chamado Carlos. E Carlos também, a esposa do Carlos era convertida, mas Carlos ele não era também convertido. Aí Carlos levava a esposa na igreja, mas Carlos não era convertido. Mas aí alguma coisa aconteceu com Carlos. E aí Carlos veio falar com ele sobre Jesus. E ele falou assim: mesmo que meu pai falou comigo a minha vida toda sobre Jesus, aquilo nunca entrou no meu coração. Mas quando Carlos falou comigo sobre Jesus, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque de alguma forma espiritual, Carlos falou com as palavras que aquele homem entendeu. Queridos, isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Sabe, pessoas falam comigo o tempo todo: a nossa igreja tem que fazer evangelismo, a nossa igreja tem que fazer evangelismo, a nossa igreja tem que fazer evangelismo. E o que eles pensam é que a nossa igreja tem que entregar mais folhetos. Mas sabe de uma coisa? A nossa igreja em 5 anos cresceu de 350 para 3.500 pessoas. Então eu não conheço uma igreja que cresceu em 10 vezes em 5 anos. A nossa igreja, e sim, a gente recebeu pessoas de outras igrejas, como todas as igrejas fazem, mas sim, a gente ganhou muitas e muitas pessoas, como essa pessoa ali na festa country, muitas pessoas assim também. Muitas pessoas que estavam desviadas, muitas pessoas que não estavam em nenhuma igreja, muitas pessoas que nunca tinham sido convertidas antes, muitas delas também. E por quê? Porque evangelismo é algo que vem espiritualmente quando você fala, pelo poder do Espírito Santo, uma linguagem que outras pessoas entendem. Querido, eu preciso desse batismo, do falar em línguas, de um jeito de falar que as outras pessoas entendem. Eu quero falar a língua dos empresários, eu quero falar a língua das mães solteiras, eu quero falar a língua dos desempregados, eu quero falar a língua dos atletas, eu quero que a nossa igreja consiga falar essa língua. Eu quero que as pessoas fiquem assim perplexas e falem assim: puxa, cada um de nós escuta as grandezas de Deus sendo declaradas na nossa própria língua materna. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. E a última coisa que vem com a promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida, a última coisa que vem é uma alegria transbordante. Olha só, versículo 3: alguns todavia zombaram deles e disseram: eles beberam vinho demais, né? O pessoal estava brincando tanto, eles falaram assim: não, eles estão chapados. E versículo 14 diz assim: então Pedro levantou-se com os outros 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que viviam em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção: esses homens não estão bêbados
como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha só, é uma loucura. Ainda são 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados como vocês supõem. O que eles estavam dizendo? O pessoal estava falando assim, para esse pessoal estar tão feliz desse jeito, impossível sem pinga. Estava falando assim, para esse pessoal estar tão feliz assim, impossível sem eles estarem chapados, impossível. Mas eles não, e aí Pedro chega ali e fala assim, poxa, eles não estão bêbados, como vocês acham. Só 9 da manhã, eles estão cheios do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, a quarta área da cultura da vinda do Espírito Santo, é você estar completamente transbordando de alegria. Quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida, uma das coisas mais óbvias foi uma alegria transbordante. Queridos, olha, Deus quer te libertar daquela sabedoria deprimente. Deus quer te dar uma alegria transbordante na sua vida. Ele quer te dar uma alegria loucamente transbordante, e Ele pode te dar isso. Essa semana teve um feriado, e nesse feriado alguns dos jovens fizeram algumas atividades loucas. E quando eu ouvi, meu filho tem 24 anos, e ele estava lá envolvido com algum dos jovens. E olha, ele tem 24 anos, ele é maior, né? Então ele tem total liberdade. Mas olha o que ele fez. Ele foi para o aniversário de uma menina, celebraram o aniversário lá numa pizzaria. E ele disse que cantaram parabéns para ela pelo menos 50 vezes. Única explicação, álcool, mas eles não estavam bêbados. Depois disso, eles jogaram lá na pizzaria, eles jogaram, o que era? Eles jogaram um jogo lá, eu escrevi aqui, assassino. Crente joga assassino, evidentemente é um jogo, né? Não parece muito crente para mim, mas é um jogo. E aí depois disso, eles foram, estava chovendo, então decidiram ir para a praia, 11 da noite, foram para a praia, todos os jovens foram para a praia, 11 da noite. E na praia, no meio da chuva, decidiram jogar pique-bandeira na praia. E jogaram pique-bandeira na praia até 2 da madrugada. Depois tentaram pegar um Uber, mas não conseguiram, porque o Uber não pegava eles, porque eles estavam todos molhados e cheios de areia, então não tinha Uber que ia pegar eles. Então eles caminharam até a casa de um dos jovens e assistiram um filme até 7 da manhã. Às 7 da manhã, assim brincando, felizes, às 7 da manhã, eles foram para casa, mas uma das jovens tinha que trabalhar, então ela foi direto para o trabalho dela. Ela trabalha como engenheira, e foi direto para o trabalho dela. E todos os jovens falaram, nunca tive tanta diversão e alegria na minha vida. E alguém mundano olha para isso, com certeza vai zombar e fala assim, eles têm que estar bêbados. Esse pessoal tem que estar chapado para fazer isso. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. É uma cultura de alegria que vem na sua vida. Queridos, olha, hoje eu quero orar por vocês. Eu quero orar por um batismo do Espírito Santo, a promessa de Joel, um batismo do Espírito Santo que transborda em alegria na sua vida. Que as outras pessoas podem até criticar, falar assim, eles estão bêbados, mas você sabe que não é. Você sabe que é o transbordar do Espírito Santo. É um batismo de ousadia, onde você fala com seus vizinhos, sua família, as pessoas, porque você diz assim como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de transformação na minha vida e de todos em volta de mim. É um batismo de evangelismo, onde evangelismo não é você ficar entregando papel, fazendo lixo na rua, mas é de você ter as palavras aonde as outras pessoas vão ouvir pelo poder do Espírito Santo as palavras na maneira que elas entendem.
o Evangelho. Você vai, pelo poder do Espírito Santo, naturalmente. Você não é assim um ministério de evangelismo, é um estilo de vida onde a igreja toda fala de Jesus o tempo todo e está chamando todos os amigos o tempo todo. É uma loucura, é um transbordar, é um batismo de evangelismo e por final um batismo de unidade, onde nós falamos assim: eu não vou ter as minhas próprias ideias, eu quero ter as ideias do Espírito Santo. Eu abro mão das minhas ideias. Eu vou ter as ideias de unidade. Eu não vou ficar falando o que eu penso. Eu não vou ficar semeando discórdia. Eu quero as ideias de Deus. Eu quero as ideias de Deus. É isso que eu quero. Posso orar? Quero orar por vocês, porque nós precisamos dia após dia renovar esse batismo no Espírito Santo. Hoje vocês vão receber também o batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas. Tudo isso, feche seus olhos ali onde vocês estão. Nós vamos orar agora. Receba um poder de Deus. Alguns de vocês precisam entregar a vida a Jesus. Se você precisa entregar a vida a Jesus, hoje mesmo, coloque ali no chat. Hoje mesmo, falem aí que o pastor Paulo, ele vai orar por vocês. Coloque aí: eu preciso acertar minha vida com Deus. Mas se você precisa de um batismo do Espírito Santo, escreva aí também. Levante sua mão, comece a falar em outras línguas. Receba o batismo de evangelismo, de alegria, de ousadia, de unidade. Levante sua mão, ore comigo, diga o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Eu me arrependo por viver uma vida pequena e insignificante. E Senhor Jesus, eu abro mão das minhas ideias e eu recebo o Senhor. Eu recebo o seu batismo de alegria, o seu batismo de evangelismo, o seu batismo de ousadia, o seu batismo de unidade, o seu batismo do Espírito Santo. E Senhor Jesus, entre em minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora, queridos, essa semana vai ser uma semana fenomenal. Vai ser uma semana fenomenal. O livro de Atos é um livro que vai impactar a sua vida. Não falte nenhum dos cultos, presencial em cada uma das nossas igrejas, ou então aqui no online. Vai ser fantástico. Nesse final de semana, nos cultos do weekend, de domingo, vai ser fantástico. Nós estamos iniciando a série Promessas Incríveis de Deus. Vai ser algo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe essa mensagem também. Vamos para frente. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que palavra maravilhosa. Que bênção poder ter essa oportunidade, não somente de ouvir, mas de viver uma palavra viva que transforma os nossos corações e nos desafia a continuar e avançar. O culto terminou, mas os desafios só estão começando, para mim e para você, porque a jornada é longa, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Sou Paulo, pastor do Campus Online. É uma alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Land Church, e saber que você está aqui nos acompanhando em qualquer lugar do planeta, porque é isso que a internet nos proporciona, viabiliza a gente poder estar junto, qualquer que seja o momento, onde quer que você esteja, mas podemos estar aqui conectados e o poder de Deus se manifesta aí na sua casa e na sua vida. É por isso que é importante que você participe dos nossos cultos, e você pode participar escrevendo nos comentários, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor, seja no Facebook, no site ou no YouTube. O endereço aparece aqui embaixo. Importante é que você escreva. Se você é novo aqui, escreve ali, novo aqui, e a gente vai entrar em contato contigo. Mas se você tiver um pedido de oração, faça também, ou tiver alguma dúvida, um esclarecimento, ou queira apenas conversar conosco, esse é o canal. Você pode escrever e nós vamos estar não apenas falando com você, mas pastoreando a sua vida e te ajudando nesse momento tão desafiador, porque não queremos que você esteja sozinho nessa hora
que a vida está sendo tão espremida de todos os lados, mas nós temos um refúgio e um refrigério em Deus. É isso que nós queremos te apresentar e te proporcionar, em nome de Jesus. Agora, eu tenho um canal muito especial, você pode fazer um contato direto conosco, é o nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309, e aparece aqui embaixo. E é através desse canal que você pode falar conosco, fazer um pedido de oração ou escrever novo aqui também. E é através dele que você pode conhecer um dos nossos GTs. GTs são os grupos de temporada. É um grupo de comunhão, onde você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos amigos e novos irmãos. E ali poder crescer espiritualmente, ser fortalecido e encorajado. Porque nós compartilhamos testemunhos, experiências, mas também oramos uns com os outros e estudamos a Bíblia juntos. E esse é um ambiente de crescimento, um ambiente onde você vai ser forjado, lapidado, para que você avance na sua vida espiritual e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Não perca mais tempo, vem ser Irlã com a gente, nós somos luz às nações. Antes de eu falar amando Deus e amando você, você achou que eu ia terminar, né? Mas não, dá um like lá no vídeo, ativa as notificações e segue a gente no Facebook e no Instagram. Agora sim, vem ser Irlã com a gente, amando Deus, amando você, Irlã.